Olá, gente! Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto, que eu gosto muito. Eu me encantei por esse assunto e comecei a buscar e eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? É o seguinte, como todo mundo sabe, quem já viu os meus vídeos sabe que eu frequentei a igreja evangélica a minha vida inteira e eu saí do cristianismo em 2019, tá bom? E quando eu fiz parte da igreja, eu sempre ouvi muito, mas muito mesmo, não é pouco não. E nesses últimos tempos tem aumentado ainda mais, né? Que é essa questão dos escolhidos, né? Porque na religião evangélica é como se fosse uma brincadeira, tá? As pessoas, é o contrário, porque a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas no cristianismo, se você prestar atenção, é o contrário. Muitos são escolhidos e pouquíssimos são chamados. É escolhido demais da conta. Todo mundo é escolhido no cristianismo. E eu comecei a me questionar sobre esse assunto há um tempo atrás. E eu comecei a buscar, eu digo, Senhor, quem são os escolhidos dos últimos tempos? Porque eu entendi que pela religião, gente, a gente aprende muitas coisas errado, de maneira errada. Se você quiser entender verdadeiramente as parábolas, o significado das coisas, você tem que se despir um pouco desse aprendizado do cristianismo, porque muita coisa a gente aprende errado. A gente sabe que a palavra lá tem muito erro de tradução, né? Tem erro ali que não foi de tradução, foi um erro proposital para a gente não entender mesmo. Tem a ignorância também da gente, com todo respeito. E quando eu falo isso, eu falo porque eu vivi na religião. Então eu sei como é que é. A gente é muito ignorante, a gente é ensinado a não pensar. Entendeu? É por isso que a gente não aprende. A gente fica preguiçoso, não aprende. Quando aprende é tudo errado, infelizmente. Então eu comecei a buscar dentro da Bíblia, da palavra, e comecei a buscar vídeos na internet, né? Fiquei frustrada com pastores e pregadores, porque alguns eu não conseguia entender o que eles falavam, outros parece que eles fazem aquela bagunça toda e não levei mais ou menos um ano nessa busca e comecei a desanimar, porque eu não ia muito para frente, né? Nessa busca. Mas eu sempre me perguntando, quem são os escolhidos? A palavra é clara. Os eleitos, eles não serão enganados. Então é muito importante a gente saber isso, né? E eu sempre questionando e buscando ao Senhor. Aí um tempo atrás eu estava vindo do trabalho numa sexta-feira e comecei a fazer uns questionamentos com Deus. Aquele diálogo que a gente tem com o Senhor, né? Falando, Senhor, por que isso, por que aquilo, como é assim? E ali conversando, andando na rua e conversando. Quando de repente foi na minha mente assim, escolhido. Só isso, tá? Escolhido. Eu levei um susto quando eu vi aquilo. E aí eu vim para casa repetindo essa palavra, escolhido, escolhido, mas sem saber o que Deus estava querendo falar com escolhido, né? Aí cheguei, era sexta-feira à noite, fiquei com aquilo na minha mente. Quando foi no sábado de manhã, eu estava na minha área de serviço, né, fazendo não sei o quê, e de repente eu comecei a ouvir, eu acho que é alguma igreja nova que abriu aqui perto, e eles colocaram tipo esses alto-falantes logo cedo. Foi o último dia que eu vi. Eu acho que eles colocaram, os vizinhos devem ter ido pra cima deles e nunca mais eles colocaram. E aí uma mulher cantava o escolhido aquele louvor lá, Sabor de Mel. Eu tinha ele no meu celular e eu excluí porque aquilo é sei lá, deixa pra lá, né? O povo já tem tanta raiva de mim quando eu falo as coisas. E eu fiquei ali observando, não pela letra da música, ignorei porque, né? Mas por falar do escolhido. E aí ela repetia o escolhido e repetia, e eu fiquei observando da janela. Depois que ela parou de cantar, aí desculpa. Eu fiquei pensando que ela ia cantar outras músicas e tal, mas não, aí parou. Acabou. E eu fiquei o dia todo com aquela palavra de novo escolhido na minha mente. Aí tudo bem. Quando chegou no domingo, eu tinha chegado do almoço de família da minha família.
E aí eu fui fazer minhas orações, né, antes de dormir, e peguei a Bíblia e abri de maneira aleatória. Às vezes eu faço isso, aí onde eu abro eu leio, às vezes eu faço isso. E aí eu abri na parábola, aquela parábola da festa nupcial, aquela parábola que Cristo contou, que é do... Ah, esqueci agora o título, mas é alguma coisa, festa nupcial, onde o homem lá, o fazendeiro, sei lá, mandou chamar as pessoas para a festa do filho do casamento dele, que todo mundo conhece, né? E eu comecei a ler, mas eu esqueci que essa parábola termina assim, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu tinha esquecido completamente. Então, quando eu cheguei no final que eu li, eu digo, meu Deus do céu, eu escolhi de novo. E aí eu comecei, é engraçado, que aí o YouTube começou a me mandar vídeos relacionados a esse assunto com pessoas que falavam e eu comecei a entender do assunto. Gente do céu, eu me encantei com esse assunto e é muito lindo, porque não é essa brincadeira da religião que todo mundo é escolhido, não é essa brincadeira, é algo muito sério, né? Esses eleitos é coisa muito séria, né? E aí eu comecei a buscar sobre isso e, bom, vou parar e vou continuar no outro vídeo para não ficar muito longo, tá? Volto em outro vídeo.